Boa noite, pessoal. Meu nome é Alexandre. Eu vou falar um pouquinho sobre como um transtorno depressivo influencia a pessoa a cometer o suicídio. Em primeiro lugar, eu vou começar falando sobre o conceito dos dois principais sintomas de uma pessoa com transtorno depressivo. Bom, de acordo com o DSM-5, um período proeminente e persistente de humor deprimido, ou seja, em primeiro lugar, a pessoa tem uma tristeza profunda. Por outro lado, existe também a diminuição acentuada de interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades, ou seja, o desinteresse em realizar a sua atividade diária que a pessoa sempre fez, sempre fazia constantemente. Logo após isso, a gente pode então resumir o humor deprimido ou a perda de prazer em seus compromissos, sendo os principais fatores para a pessoa ser diagnosticada com depressão. Depois disso, a gente pode já ter uma visão ligada ao suicídio, né? O DSM-5 fala que a possibilidade de comportamento suicida existe permanentemente durante os episódios depressivos maiores. Então, em seguida, eu vou falar um pouco sobre uns sintomas que podem influenciar a pessoa a cometer o suicídio, tendo a depressão, mas antemão já é viável afirmar que a pessoa tendo os episódios depressivos maiores, já existe a possibilidade, o comportamento suicida já existe permanentemente, isso é inalterado, entendeu? Diante disso, a gente já pode agora afirmar alguns sintomas que podem influenciar a pessoa a cometer o suicídio, quando se tratando de a depressão. A gente pode dar uma atenção maior, que é o que o DSM-5 afirma, para os sintomas de hipersonia e hiperfagia, que são mais acentuadas em jovens, né? Já os sintomas melancólicos, em particular perturbações psicomotoras, elas são mais comuns em pessoas mais velhas. E diante disso, o DSM-5 afirma a probabilidade de tentativa de suicídio diminui na meia-idade e no fim da vida. Então, de forma resumida, o que isso quer dizer? Que os jovens, os sintomas mais com tendência mais influenciadora nos jovens, depressão, tem mais influência, tem maior probabilidade da pessoa cometer o suicídio do que os mais velhos. Bom, ok, mas vamos trazer uma problemática para nossa apresentação aqui. Se eu estou atendendo 30 casos de jovens com depressão e todos eles apresentam esses sintomas que eu acabei de apresentar assim, logo anteriormente, mais propensos ao suicídio, vem a pergunta final: como diferenciar os jovens depressivos com mais tendenciosos a cometer o suicídio, se todos eles apresentam sintomas que com maior probabilidade de suicídio? Aí a gente vai apresentar outros fatores que também podem culminar, né? O primeiro fator de risco, isso aqui é o fator mais importante, acredito, de ser analisado, que é as tentativas prévias ou ameaças de suicídio, verbalizando que queria morrer, entende? Essas palavras, elas são muito importantes que o profissional, seja o psiquiatra, psicólogo ou o familiar, escute, né? Para que dê uma atenção maior, né? Foque nesse paciente, porque isso já é uma situação muito grave. Em outro ponto, o próprio DSM-5, ele fala da questão da sua situação. A sua situação. Você é homem, solteiro, vive sozinho e tem sentimentos prominentes de desesperança. Ou seja, você vive sozinho, é solteiro, então aquela situação que você está já permite que a probabilidade de cometer suicídio aumente. Entende? Então a situação da pessoa é muito influenciável. Porque se a gente for analisar mesmo com senso crítico, não é todas as pessoas que têm depressão que se matam. Então a gente tem que se questionar por que apenas uma parte, por que não todo mundo, o que leva mais, né? Então essa situação ela permite nos questionar quais situações são mais prováveis, né? E o DSM-5 tá justamente isso, né? Solteiro, ou viver sozinho, ter sentimento de desesperança, afirmar, como eu disse anteriormente, afirmar que tem vontade de morrer, tudo isso tem que levar em consideração. E por fim, o ambiente. Pô, onde essa pessoa estava? Como ela tentou
o suicídio. Isso é importante. E após isso vem o final, que eu quero trazer para você um dado da Sinan, que é o Sistema de Informação de Agravos e Notificação, que ele traz a ocorrência de casos de violência autoprovocada no Brasil, em 2019. E olha que interessante, quase 105 mil casos, praticamente mais de 80%, foram em residência. É onde as pessoas estão localizadas, entende? Então o ambiente ele influencia a pessoa. Tá sozinho em casa, pô, mora com a mãe, mora com algum familiar, vai fazer, o familiar sai para fazer alguma coisa, quando volta se depara com aquilo, com aquele ato de suicídio da pessoa. Em outro lado, a gente pode ver também o meio de agressão. Principalmente aqui na região norte, onde tem uma grande potência da agricultura, a gente vê que o envenenamento é muito presente, né? As pessoas se matam muito com o envenenamento. Então, essa questão da facilitação também, né? Então, é como eu disse anteriormente, resumidamente, a situação, a pessoa, como ela está, a situação dela, né? Ela é solteira, ela é casada, os sintomas, como eu disse anteriormente também, a questão dos sintomas mais predispostos entre jovens, o ambiente, tá sozinho, não tá, como que essa pessoa vive, o histórico, se tem já tendências, já tentou o suicídio antes, já fala verbalização sobre o suicídio, e a idade, né? Então, assim, esses 5 fatores, eles podem visualizar o grau, mas, claro, para me finalizar aqui, como eu disse no início, a situação de episódios depressivos pode fazer com que qualquer pessoa com depressão tente o suicídio, mas essas situações aqui facilitam a pessoa a tentar fazer esse ato de suicidar.